Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, dando sequência com vocês aqui no nosso módulo que trata da parte de lógica de argumentação, assunto que a gente sabe é muito importante nas provas de concursos, e nesse vídeo que está aqui eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre como utilizar os diagramas lógicos para a gente fazer o teste da validade de um argumento. Digamos o seguinte, lá no início da teoria desse módulo de lógica de argumentação, se você for buscar lá o videozinho que eu falei sobre argumento válido, argumento inválido, eu meio que já preparei um pouquinho o terreno do que a gente vai ver aqui dentro desse bloco, tá? Mas vou trazer para vocês algumas ideias, vou reforçar algumas ideias, o que a gente já tinha comentado aí em blocos anteriores, para a gente poder caminhar e, na sequência, resolver algumas questões que eu acho que vão ser importantes para a gente poder pegar a manha sobre o assunto. Então tá anotado para vocês aí, olha, dentro dos métodos de validade, a gente vai trabalhar nesse bloco que está aqui com representação por diagramas. Então tá anotado para vocês aí o seguinte, olha, quando que eu vou usar essa representação, quando que eu vou usar a ideia de trabalhar com a representação dos diagramas lógicos? Então está anotado para vocês aí que a representação através de diagramas lógicos ela é recomendada em argumentos cujas premissas apresentem quantificadores, todo, nenhum ou algum. Mas aí eu peço sempre para vocês terem atenção, porque a gente só pode representar o quê? As premissas. A conclusão jamais pode ser representada, a conclusão jamais poderá ser desenhada. E a conclusão que a gente vai chegar é a de que o argumento vai ser válido quando eu observar a conclusão representada ao final de forma natural a partir das premissas. Ótimo, isso aqui é um pouquinho da teoria. Agora, como que eu vou colocar isso aqui em prática? Então vem comigo, bora lá. Tem um exemplo aqui dizendo o seguinte, olha, todo A é B, nenhum B é C, logo nenhum A é C. Aqui então é um argumento. É um tradicional silogismo que a gente fala. O que é o silogismo? O silogismo é um argumento formado por duas premissas e uma conclusão, perfeito? Então ali eu tenho um exemplo de um silogismo formado pelas duas premissas e duas premissas que trazem proposições categóricas, já que elas apresentam ali quantificadores. As duas apresentam um quantificador universal. A primeira é representada pelo todo, a segunda pelo nenhum. Então, se você se deparar na sua prova com uma questão que trate do teste de validade de um argumento em que a gente tenha premissas tragam quantificadores, a gente sugere que vocês façam a representação através dos diagramas. Eu já vou deixar aqui uma observação que é a seguinte, quando a gente começa a resolver questões de prova, de argumentos que trazem quantificadores, é comum que em alguns momentos vocês às vezes cheguem ao gabarito sem ter que fazer a representação dos diagramas. Eu, inclusive, dependendo do modelo, dependendo da situação que a gente estiver trabalhando, pode ser que até eu mesmo traga para vocês essa estratégia de uma mera observação do que tiver ali nas premissas e de uma análise cuidadosa do que tiver nas alternativas. Agora, digamos o seguinte, os diagramas eles vão funcionar sempre como aquela nossa bengalinha de segurança. Caso você olhe para as premissas que estão sendo apresentadas e não sinta segurança para simplesmente no visual, a parte daquelas premissas, você chegar à análise da conclusão, a gente faz o desenho. Só que o que vocês têm que sempre tomar cuidado é que eu só posso desenhar, eu só posso representar as premissas. Vocês não podem usar a conclusão no desenho. Você não pode desenhar a conclusão. Você tem que entender que, se o argumento for válido, a conclusão ela surge de forma natural. É a magia aqui da validade do argumento, né? Se o argumento for válido, ou seja, se aquela conclusão de fato puder ser retirada daquele conjunto de premissas, você vai ver que a conclusão vai surgir sem você ter que fazer força alguma. Então aqui, na hora de representar aquele argumento ali, uma dúvida também que a galera às vezes traz para mim é o seguinte, Brunão, por onde que eu tenho que começar, cara? Por qual premissa que eu tenho que começar? Aqui a gente não tem uma ordem para começar, certo? É igual quando a gente trabalha com aquelas premissas que trazem conectivos. Lembra que eu sempre falo com vocês? Olha, não quer dizer que você tenha sempre que começar da última, você tem que começar por aquela que te dê alguma certeza. Então a mesma coisa acontece quando eu estou trabalhando aqui com as premissas que têm quantificadores. Eu não tenho que começar pela primeira, pela última, eu começo por aquela que porventura me dê mais segurança. Eu particularmente, mas aí é uma coisa bem pessoal, eu particularmente curto começar por premissas que tragam quantificadores universais. Só que as duas aqui trazem quantificador universal, tanto o todo quanto o nenhum. Então, a escolha aqui, ela se torna indiferente, tá bom? Então, eu vou começar representando que todo A é B. Bem, todo A é B, vou colocar para vocês aqui, olha, eu tenho meu conjunto A dentro do meu conjunto B, certo? Então tá aqui, olha. Todo A é B. E aí, gente, vale lembrar, quando eu digo para vocês aqui que todo A é B, aí nisso aqui o cara vai poder enfeitar bastante a história, né?
Ali aquele A pode ser todo estudante o meu conjunto B pode ser todo estudante é feliz, todos os estudantes brasileiros são felizes por algum motivo, aí o cara pode chegar ali e tentar enfeitar um pouco a história, certo? Aqui eu estou trazendo para vocês nesse bloco só a essência mesmo, então estou trazendo a forma mais simples. Todo A é B, representei ali que todo A é B colocando meu conjunto A dentro do conjunto B, ou como nós falamos lá no nosso módulo de diagramas lógicos, representando aqui o meu conjunto A contido no meu conjunto B, fazendo com que o meu conjunto A seja um subconjunto de B, representando aqui de maneira que o meu conjunto B contenha o conjunto A. Tá vendo aí? Aqui a gente consegue ir revisando um pouquinho do que a gente foi vendo também aí em módulos anteriores. Então a minha primeira premissa está representada, todo A é B. A segunda está dizendo que nenhum B é C. O que lá no nosso módulo de diagramas lógicos a gente falou sobre proposições da forma nenhum A é B? Nesse caso aqui, como que eu vou representar que nenhum B é C? Já que nenhum B é C, eu tenho que representar o conjunto B, tenho que representar o conjunto C, de forma que não haja interseção entre esses dois conjuntos, certo? Então, se ali eu já tenho representado o meu conjunto B, eu tenho que enfiar o conjunto C ali de forma que ele não esbarre, que ele não toque, que ele não tenha interseção com o meu conjunto B. E aí, posso fazer uma representação simples assim, olha. Nenhum B é C, aqui, olha. Ok? Eu coloque aqui esse meu conjunto C. Porém, eu deixo representado esse meu conjunto C com a ausência de interseção entre os conjuntos B e C. Ok? Abraão, aí agora eu tenho que representar que nenhum A é C. Não, é o que eu estou te falando. Você não tem que representar aqui que nenhum A é C. Nenhum A é C é a conclusão. Então é aqui que é a hora da magia. Para o seu argumento ser válido, você tem que perceber se a partir da representação daquelas duas premissas, eu percebi a minha conclusão surgindo de forma natural, sem eu ter que fazer nada. Se tiver acontecido isso, perfeito. Do contrário, se a partir daquelas premissas eu observar que a conclusão não está bem representada, aí a gente tem que pular fora, porque com certeza o argumento vai ser inválido. Mas aí eu te pergunto, a partir daquelas duas premissas, eu posso concluir que nenhum A é C? Aí a gente vai ver que sim. Isso aqui, olha, não sou eu que estou desenhando, certo? Isso aqui surgiu de forma natural, olha. Nenhum A é C, eu estou vendo aqui, olha, que nenhum A é C. O meu conjunto A está aqui, o meu conjunto C está aqui, e o meu conjunto A não tem interseção com o meu conjunto C. Então, eu posso garantir sim que nenhum A é C. Se eu posso garantir isso a partir das minhas premissas, significa então que aquele argumento que está ali, ele vai ser um argumento que um argumento válido, perfeito? Então está aqui, olha, esse argumento é um argumento válido. Fechado? Muito bem, passamos pelo primeiro. Agora vamos dar uma olhadinha nesse segundo exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Meu segundo exemplo também acaba sendo de um silogismo. Silogismo porque eu tenho ali duas premissas e uma conclusão. Brunão, quer dizer que eu vou ter que ter sempre um silogismo? Não, a gente já falou sobre isso. Um argumento pode ter duas premissas, três premissas, quatro premissas, quantas eu quiser, tá bom? Nesse caso que está aqui, então, eu tenho duas premissas e, conforme eu falei no exemplo anterior, eu tenho que representar as premissas. Eu represente as premissas independentemente de qual seja a ordem, mas que eu não represente a conclusão. A conclusão tem que surgir ali de forma natural, caso o argumento seja válido, perfeito? E, de novo, se a conclusão não surgir de forma natural a partir da representação das premissas, eu vou ter então a garantia de que meu argumento ele acaba sendo inválido. Vamos representar então a primeira premissa. Olha, todo A é B. Como que eu faço para representar que todo A é B? Para representar que todo A é B, eu vou colocar o meu conjunto A dentro do meu conjunto B. Tudo bem? Então tá aqui, olha, a representação de que todo A é B. Aí eu tenho aqui agora uma segunda premissa que me diz que todo A é C. Vamos conversar aqui. Eu preciso olhar no desenho, o que eu preciso enxergar no desenho para que eu tenha a garantia de que todo A é C. Moçada, a gente sabe, desde o nosso módulo de diagramas lógicos, a gente fala sobre isso, a gente sabe que para se representar uma sentença da forma todo A é B, eu tenho que colocar o meu conjunto A dentro do meu conjunto B. Ou, nesse caso aqui, já que é todo A é C, eu tenho, entenda o que eu vou te falar, para eu representar a minha segunda premissa de maneira correta, eu tenho que colocar o meu conjunto A dentro do meu conjunto C. E aí, em vários momentos, vocês vão me ver falar sobre isso. Olha, não me interessa como, mas que você represente o conjunto A dentro do conjunto C. Então, eu te pergunto, como que eu faço para, nessa representação que está aqui, eu colocar o meu conjunto A dentro do conjunto C? Aí você vai ter que ficar atento, porque eu vou ter duas maneiras de fazer isso. Como que eu posso garantir que todo A é C? Ora, eu posso colocar que todo A é C
dessa maneira, veja se você concorda comigo, ó. Se eu colocar assim, eu tenho a garantia de que todo A é C. Assim como eu posso colocar dessa maneira que está aqui, olha. Eu coloco o meu conjunto A, eu coloco o meu conjunto C e eu coloco aqui o meu conjunto B. Eu fiz em tamanhos um pouquinho diferentes, nessa representação que está aqui, digamos, as bolinhas ficaram maiores. Ah, mas por quê? Isso tem alguma coisa a ver? Não. É único e exclusivamente por conta do espaço que me faltou aqui agora. Tá bom? Bom, as premissas estão representadas. Quando eu faço aqueles dois desenhos ali, às vezes é comum, isso rolava muito em turmas presenciais, eu imagino que possa ser uma dúvida que vai rolar com você que está assistindo esse vídeo aí. Era muito comum, às vezes, eu perceber questionamento do tipo, Bruno, cara, mas aquela segunda representação que está ali, ela não está correta, não. Tá, conversa comigo, abre seu coração. Por que a segunda representação não está correta? Não, Bruno, porque, olha, eu tenho essa sentença que está aqui, olha, todo B é C. E aí, nessa proposição, nessa representação que você fez aqui, professor, você não colocou para mim que todo B é C. Não, então, peraí, tem falha nessa construção do seu raciocínio. É isso que eu estou falando. Você não pode usar a conclusão para justificar a validade do argumento. Cara, como que você vai usar no teste da validade aquilo que você está tentando comprovar? Você não pode usar a conclusão, certo? Você tem que se basear única e exclusivamente nas premissas. Esse é um tipo de erro muito comum quando a gente trata de argumentos que envolvem os quantificadores. O grande problema dos argumentos que envolvem quantificadores é que, em várias situações, a gente vai ter mais de uma representação. A gente pode ter argumentos em que o texto fique fechadinho, amarradinho e que acaba que eu não tenho muito para onde fugir, que eu vou ter meio que uma representação única. Sim, foi meio que o que aconteceu no meu exemplo anterior. Esse argumento aqui, olha, eu não te dei muita possibilidade para representar ele de maneira diferente, perfeito? Mas aqui, do jeito que eu fiz aqui, tá valendo. Eu tenho mais de uma maneira, certo? Então, esse é um ponto que vocês sempre têm que ficar ligados quando a questão trata de um argumento que traga quantificadores. A possibilidade de mais de uma representação. E aí, se você vier me perguntar, porque também é a dúvida mais comum, que é o seguinte, Bruno, como que eu vou saber quantas representações que eu tenho? Cara, aí não tem como a gente te dar isso como uma fórmula, certo? Porque vai depender das premissas, vai depender de como essas premissas se relacionam. Então, a gente não tem aqui como estabelecer um número, digamos, de representações para um argumento. Eu me lembro de um modelo que a gente tinha da ESAF, modelo, né, que eles usaram em algumas provas, em que se a gente fosse parar para pensar mesmo sobre possibilidade de representação daquele argumento, a gente passava de 10 possibilidades de representação. Ah, mas aí quer dizer que eu vou ter que ficar representando 10 de 10 maneiras diferentes? Não. A gente vai ter algumas técnicas, quando a gente for começar a resolver as questões, a gente vai falando sobre isso. Mas o cuidado que eu preciso que vocês tenham sempre é justamente para isso, de começar a perceber se eu tenho mais de uma maneira de representar ou não. Mas isso vai ser você, é a sua atenção, é a sua percepção com as premissas. Tá claro que essas duas premissas aqui, essas duas representações aqui, elas estão corretas? Tem muita gente que às vezes me questiona o seguinte, Bruno, cara, olha, você vai me desculpar, mas eu não concordo com essa representação que está aqui. Aliás, eu não concordo com essa representação que está aqui, ó. É muito comum às vezes a gente ter questionamento sobre isso. Ah, professor, eu não concordo com essa representação que está aqui. Ah, mas por que que não? Não, porque aqui, Bruno, eu não tenho a garantia, olha, aqui eu sei, por exemplo, que todo A é C. Mas aqui, Bruno, não está falando para mim nas premissas, olha, não está falando para mim nas premissas que todo B é C. Porque aí, professor, do jeito que você representou aqui, é como se você estivesse falando para mim que todo B é C. Deixa eu passar para vocês uma dica que também é muito importante dentro dessa parte. Você sempre tem que ficar atento ao seguinte, você tem que verificar se você representou as premissas. O grande erro de vocês nessa parte é querer analisar aquilo que não está escrito no texto. Então aqui quando você questiona, por exemplo, ah, Bruno, eu não sei por que essa primeira está correta, eu acho que essa primeira que está aqui não está correta. Porque nessa primeira, é como se eu tivesse que partir do princípio que todo B é C. Aí é onde você está fugindo do que eu preciso. Eu preciso que você se concentre é o seguinte, você tem que observar se o que está escrito nas premissas está representado. Porque o que eu tenho que acreditar para o teste de validade nas premissas. Quando você coloca para mim assim, ah, mas eu não tenho a garantia de que todo B é C. Cara, todo B é C não foi colocado ali em cima como premissa. As cartas que você tem para jogar são sempre o quê? As premissas.
Então eu vou te perguntar, olha para o primeiro diagrama. No primeiro diagrama você tem a representação da primeira premissa? Então olha para esse diagrama que está aqui, tá bom? Esse que está aqui. Aí eu vou te perguntar, ali a gente tem a garantia de que todo A é B? Sim ou não? Sim, aqui eu tenho a garantia de que todo A é B. Porque, olha, o meu conjunto A... Tá vendo essa parte que eu estou colorindo de amarelo? Aquela parte que está colorida de amarelo é o meu conjunto A. Aquela parte que está colorida de amarelo, ela está completamente dentro do meu conjunto B, certo? Então está representado ali que todo A é B. Está representado também que todo A é C? Sim. Da mesma maneira, aquela parte que está colorida de amarelo, ela está dentro do meu conjunto C. Então aqui, entenda o seguinte, não se discute. A primeira maneira representa o meu argumento, certo? O que você vai ter que ficar atento sempre é isso. Quer dizer que é a única maneira? Não. Será que a segunda também está correta? Sim. As duas representações aqui são corretas, tá, gente? A segunda também está correta. E por que ela está correta? Você vai perceber que as duas estão corretas. Por quê? Na segunda, eu tenho a garantia de que todo A é B? Sim, olha para cá. Eu tenho a garantia de que todo A é B. O meu conjunto A, ele está completamente dentro do meu conjunto B. Perfeito? Eu tenho a garantia de que todo A é C? Sim. Você vai perceber que o meu conjunto A, que é aquela região que está colorida de amarelo, ela está completamente dentro do meu conjunto C. Então aqui não se discute. As duas representações são corretas. E aí a pergunta do tipo, mas qual que é a mais correta? Moçada, isso não existe. É isso que eu estou te falando. A gente vai ter aqui mais de uma possibilidade. Não tem uma aqui que seja mais correta. As duas representam a história, certo? E aí eu vou te perguntar então o seguinte. A partir daquelas duas premissas, eu posso garantir que todo B é C? Aí o que tem que ser a sua resposta aí do outro lado? Brunão, garantir, não. Eu até sei que pode acontecer de eu ter aqui, olha, nessa representação que está aqui, por exemplo, olha, todo o meu conjunto B, olha para o conjunto B, certo? Todo o meu conjunto B está dentro do meu conjunto C. Agora, na segunda representação, não. Na segunda representação, eu tenho esses elementos aqui, por exemplo, olha, que são elementos do meu conjunto B, tá vendo aqui, olha? Eles fazem parte do meu conjunto B, mas eles não estão dentro do meu conjunto C. Então significa que a conclusão que foi apresentada não torna esse argumento um argumento válido. Ou seja, esse argumento que está aqui, então, ele é um argumento que ele é um argumento inválido, certo? A partir daquelas premissas que ali foram colocadas, eu não posso dar a garantia de que todo B vai ser C. Pode acontecer de que todo B seja C? Sim. Agora, é garantia? Não. Então, se a minha conclusão ela não é garantida a partir das minhas premissas, eu não posso considerar esse argumento como sendo um argumento válido. Ok? Muito bem. Vem cá, vamos acrescentar mais um exemplo aqui. Ó. Suponhamos, eu diga para vocês o seguinte, ó, todo A é B. E aí eu coloco assim, ó, todo A é B e tem algum B que é C. Então vamos representar essas duas aqui, para a gente trocar uma ideia. Vejam lá, suponhamos que eu tivesse essas duas premissas aqui, tudo bem? Todo A é B, e aí eu digo para vocês que tem algum B que é C. Então vamos representar essas duas premissas. Olha para cá. Todo A é B. Aqui, ó. Todo A é B. Perfeito? Todo A é B. E aí eu digo para vocês que tem algum B que é C. Bem, aliás, deixa eu colocar mais uma aqui. É o seguinte, ó. Nenhum, vou colocar assim, ó. Vou colocar mais uma aqui, ó. Nenhum B é C. Ok? E aí, peraí que eu vou trocar essa aqui rapidinho. Vou colocar essa aqui, ó. Todo A é B, nenhum B é C. Então eu vou colocar aqui, ó. Nenhum B é C. Perfeito? E aí suponhamos que eu diga para vocês que tem algum C que é D. Como que eu vou representar o algum? O negócio é o seguinte. Quando a gente fala do algum, o que eu já falei com vocês lá no nosso módulo de diagramas lógicos sobre o algum? O algum, ele sempre pede a presença de interseção, certo?
Então, para representar que algum C é D, o que eu vou precisar que vocês tomem cuidado é que eu tenho que, basicamente, representar uma interseção do meu conjunto C com o meu conjunto D. Só que aí, você vai perceber que numa situação como essa, aqui eu não coloquei a conclusão, tá, gente? Porque aí depois eu vou abrindo aqui e vou fazendo alguns questionamentos para a gente verificando justamente o que eu poderia tirar como conclusão ou não. Suponhamos que eu tivesse aquelas ali como premissas, lá no meu enunciado. E aí depois eu vou brincando de apresentar aqui algumas frases para a gente verificar o que poderia ser conclusão e o que não poderia ser conclusão a partir daquelas premissas, certo? Então, tá clara a representação que eu fiz até agora? Todo A é B, coloquei o meu conjunto A dentro do meu conjunto B. Nenhum B é C. Meu conjunto B e meu conjunto C não podem ter interseção. E agora eu vou representar que tem algum C que é D. Só que aí aqui é que está o detalhe. No algum C que é D, eu vou perder aqui a minha certeza de até onde vai essa interseção de C com D. Porque para representar aquela premissa, basta a interseção de C com D. Então se você me perguntar, Brunão, eu posso representar dessa forma que está aqui, ó, colocando assim, olha, que tem algum C que é D dessa maneira que está aqui? Tá certo ou tá errado isso que está aqui? Tá certo. Eu posso deixar representado ali que tem algum C que é D? Sim, do jeito que eu fiz aqui, olha, tá correto dizer que tem algum C que é D. Tá vendo? Agora eu vou te perguntar, é a única maneira que eu tenho de representar isso aqui? Não, por quê? Eu poderia colocar assim também, ó. Coloco aqui o meu conjunto A, eu coloco aqui o meu conjunto B, eu coloco aqui o meu conjunto C, ó. Eu coloco aqui o meu conjunto C, e eu posso colocar o meu conjunto D fazendo isso que está aqui. Consegue perceber? Que essa representação que está aqui, ela também é correta? Ih, Bruno, peraí que agora eu viajei. Essa que está aqui eu já não concordo. É comum, e é por isso que eu tenho que ir aqui com cuidado, tentando trazer algumas situações aí que eu sei que são dúvida, para que você do outro lado não fique viajando. Por que essa que está aqui você não concorda? Não, Bruno, cara, eu não concordo porque do jeito que você fez ali, fica parecendo que tem algum D que é A. E o enunciado não falou para mim nada sobre isso. O enunciado não falou para mim que tem algum D que é A. Ah, beleza, eu concordo com você. O enunciado que eu falo são as premissas, né? As minhas premissas não me dão garantia de que tem algum D que é A. Agora, onde que eu tenho ali nas premissas, fica bem atento a essa pergunta que eu vou fazer. Onde que eu tenho ali nas premissas a garantia de que nenhum D é A? Conseguiu perceber o que eu estou perguntando? Porque por que você acha essa que está aqui melhor, digamos assim? Por que você considera essa como correta e essa que está aqui como errada? Ah, eu acho que essa aqui está errada porque tem algum D que é A. Ora, mas do jeito que eu fiz aqui, eu estou representando que nenhum D é A. E onde que está falando aqui alguma coisa sobre o D e o A? Não está falando. Então é onde? Aqui que eu tenho que tentar tomar um pouquinho de cuidado com vocês. É onde você não pode perder o foco do que é o que vale, daquilo que vale. O que vale para a gente no teste de validade? No teste de validade, vale o que está sendo colocado como premissa, ou como premissas. Eu tenho que olhar para as premissas e verificar se as premissas estão bem representadas. Se as premissas estiverem bem representadas, não me interessa como eu estiver fazendo a representação delas. Se as minhas premissas estiverem bem representadas, está valendo a diagramação, perfeito? Então aqui não se discute, ó. Essa representação que está aqui, ela é tão correta quanto essa que está aqui, gente. Porque, ó, nessa, eu tenho a garantia de que nenhum B é C. Tá vendo aqui, ó? Meu conjunto B e meu conjunto C não tem interseção, então nenhum B é C. Todo A é B, isso aqui está representado aqui, ó. Eu tenho a garantia de que tem algum C que é D. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho algum C que é D. Você não pode perder o foco daquilo que não é premissa. Eu tenho que verificar se a minha premissa está representada. Ah, tem algum C que é D? Tem. É o que está aqui, certo? O que está acontecendo do D com A não me interessa. Então essa representação que está aqui, ela é correta? Sim, ela é correta. Assim como, olha para cá, assim como, olha, essa representação que está aqui, ó, ela também seria correta. Consegue perceber? Assim como essa representação que está aqui, olha, ela também seria correta. Tá vendo aí? Consegue perceber? Mesmo essa mais extensa que eu fiz? Caraca, Bruno, mas aí então é como se você estivesse colocando o conjunto D e é como se o A e o B estivessem dentro do D. Isso. Mas não perde o foco. Ali eu abri aquele D porque tem que ter algum D que seja C.
Então tem que ter uma interseção de D com C. E mesmo que a minha representação, ó, fosse essa que está aqui, mesmo que esse que está aqui fosse o meu conjunto D, consegue perceber? Olha para cá, algum D é C. Olha, essa representação que está aqui, ó, ela é correta, certo? Então aqui, o que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado? Eu sempre falo o seguinte, quando a prova é de múltipla escolha, aí agora vamos pensar em prova, certo? Porque a minha fala com vocês aqui sempre tem que ser nesse sentido. Eu tenho que trazer uma teoria, mas eu não adianta aqui ficar filosofando muito e fugindo do que acontece em prova. Então, numa questão de prova, quando a prova é de múltipla escolha, e quando lá no enunciado eu tenho as premissas, qual que é a orientação que eu dou com relação às alternativas? Fiquem atentos a isso. Se você fizer, por exemplo, suponhamos que você fez a análise das premissas e achou um desenho apenas, certo? Você pensou, olhou para aquelas premissas, mas só arrumou um jeito de representar aquelas premissas. Tá bom. Quando a prova é de múltipla escolha, né, e quando o que está na conclusão, desculpa, quando o que está nas alternativas são a possível conclusão, as alternativas vão te ajudar a verificar se eu tenho mais de uma representação ou não. Por quê? Se você faz um desenho só, passa o olho em todas as alternativas e só acha uma conclusão, perfeito. Você não precisa fazer mais de um desenho. Pode até ter um outro jeito de fazer a representação daquele texto, mas não vai ser necessário. Você fez um desenho, passou o olho nas alternativas, viu que só tem uma conclusão correta, já matou. Agora, suponhamos que você fez um desenho, passou o olho nas alternativas e tem mais de uma correta. A sua estratégia é a seguinte, você tem certeza de que a sua representação está atendendo o que foi colocado no enunciado, o que foi colocado nas premissas? Sim, Bruno, cara, eu tenho certeza que meu desenho está correto de acordo com as premissas do enunciado. E aí você encontrou, então, mais de uma alternativa correta. Sim, então é sinal de que você tem que parar e tem que pensar esse texto de uma outra maneira. Você tem que arrumar um outro desenho. Até fazer com que eu tenha uma única alternativa correta, certo? Quando a prova é de certo ou errado, aí a coisa é mais perigosa. Porque no certo e errado, você não tem como ficar ali tateando as alternativas, pensar, mas aí eu fiz um desenho, mas tem mais de uma correta. No certo e errado, meu amigo. Aí no certo e errado, você tem que ter justamente a visão da forma como eu estou fazendo aqui. Tentar expandir ao máximo. Você fez um desenho, você tem certeza que é só aquele único desenho mesmo? Ah, Bruno, deixa eu ver aqui se não tem outro jeito. Por quê? A grande pegadinha para esse modelo de questão é justamente a multiplicidade de possibilidade de representação. Pode acontecer de você ter, conforme eu falei, apenas um desenho? Claro que pode. A gente tem questões em que a gente vai ter ali basicamente uma representação? Sim. Mas vou te dizer que é o mais comum? Não, ainda mais num estilo certo e errado, a grande tendência às vezes é que ele queira colocar para você mais de uma maneira de representar aquilo que está ali, porque talvez tenha uma que seja a mais óbvia, que leva você para um gabarito, e tem uma outra que você talvez não tenha dado tanta atenção, mas que torna o gabarito contrário, certo? Então, para essa que está aqui, por exemplo, vamos colocar uma conclusão. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, vou colocar aqui o D, tá bom? Vou colocar o D assim, vou colocar o D assim, ó, certo? Aqui eu não comentei, mas ainda dava para fazer assim, tá vendo aqui, ó? Do jeito que eu fiz aqui, ó, dá para ficar brincando até com esse D. Caraca, Brunão. Pois é, dá pra gente fazer várias análises aqui. Agora vamos colocar uma aqui que é o seguinte, olha.